Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui ao doutor Fábio Olmos, a doutora Fátima Barbosa, a doutora Ruth Andrade e eu, Elizabeth Medeiros. A gente está abrindo aqui uma sequência de aulas realizada com pesquisadores que, na verdade, somos hoje todos pesquisadores da Fundam, né, aqui nesse quadro. E esse trabalho está sendo feito agora em parceria com o Projeto Catingauí, a Secretaria Regional da SBPC do Piauí e a FAPEP com a RNP, que é quem nos habita aqui, quem nos dá a habitação para a gente fazer esse evento. Eu gostaria de apresentar o Dr. Fábio Olmos, é um colega de longas datas, mas ele ele foi graduado, fez graduação em biologia, o mestrado dele foi em ecologia e ele é doutor em zoologia. Hoje ele é um ornitólogo observador de aves. Boa tarde, doutor Fábio, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso grupo e, bom, vamos em frente. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Beth, eu quero agradecer muito a você, a Fátima, a Ruth, a toda a equipe pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar da Serra da Capivara e do trabalho, né, da Fundam. Para quem é um paleopesquisador como eu, que estava lá na Serra da Capivara nos anos 80, já faz um tempinho, né? É sempre, assim, me traz muito boas memórias, né? Falar desse lugar que é tão especial e do que existe lá, né? Bom, como foi colocado, a minha formação é em biologia e como não dá para evitar, né, a gente procura falar sobre a vida, né, na Serra da Capivara. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é sobre a caatinga e a caatinga da Serra da Capivara e a biodiversidade que existe na Serra da Capivara. Ótimo, minha ideia então é fazer uma coisa introdutória. Então, tá bom. Vamos lá? A gente vai deixar você aí tranquilo e vamos ficar aqui em background. Beleza. Abraço, tchau. Até daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Ups, cliquei errado para variar. Então, vamos lá. Bom, o tema da minha apresentação é a caatinga é coisa nossa. Por que a caatinga é coisa nossa? Já vou explicar para vocês. Então, deixa eu só sumir e colocar a minha apresentação. Bom, como eu disse para vocês, comecei meu trabalho na Serra da Capivara tem um tempinho, né? Isso sou eu na minha viagem à Serra da Capivara em 1986, quando eu ainda estava na graduação. Isso prova que, entre outras coisas, eu já tive cabelo. E também mostra que é uma coisa muito importante, né? Que eu vou falar ao longo dessa apresentação, que as coisas mudam. Bom, alguns conceitos que a gente precisa ter antes de prosseguir, né? Primeiro é o conceito de bioma. Todo mundo já ouviu falar na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, no Pampa, todos esses são biomas. Então, o que é um bioma? Um bioma é um conjunto de tipos de vegetação que compartilham uma geografia e um clima, tá? Então, se você imagina a Amazônia, acho que intuitivamente você percebe que é um tipo de diferentes, assim, são diferentes vegetações de floresta que compartilham aquele clima quente, úmido e compartilham aquele relevo que é basicamente plano. E a caatinga também é um bioma. E, na verdade, a caatinga é o único bioma que ocorre no Brasil que é exclusivo do Brasil. Só existe caatinga no Brasil. A Amazônia é compartilhada com outros países, como o Peru, como a Venezuela, a Colômbia. O Cerrado está no Brasil, mas também tem no Paraguai e tem na Bolívia. O Pampa também está na Argentina, a Mata Atlântica também está na Argentina. Então, a caatinga é o único bioma que só existe no Brasil, tá? Outro conceito que é importante que a gente tenha, né, que a gente absorva, é o que é a biodiversidade.
De maneira geral, as pessoas tendem a simplificar, né, dizendo que a biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes. Então, desde aqueles micro-organismos, aquelas bactérias que a gente não vê, mas sente a presença, né, até os maiores animais e plantas, isso tudo, todas essas espécies são parte da biodiversidade. Mas não é só isso. A biodiversidade inclui também as interações entre esses organismos e entre os organismos e o meio ambiente. Vou tentar dar um exemplo. Vamos pensar aqui a gente tem uma abelha, um irapuá, que está em um xique-xique. Essa abelha, ela está visitando a flor do xique-xique porque ela vai pegar ali o néctar, né, o melzinho, que ela vai se alimentar. Mas ao fazer isso, ir de flor em flor, o irapuá está levando o pólen e está polinizando o xique-xique, e a partir dessa polinização, o que acontece? O xique-xique vai produzir seus frutos e vai poder se reproduzir. Ao mesmo tempo, né, se vocês prestarem atenção, tem uma flor ali que já está bem seca, ali à esquerda. Essa flor vai secar, vai cair do xique-xique e vai começar a incorporar no solo, né? Quando isso cai no solo, você tem as bactérias, tem os fungos, etc., que vão decompor esse material que o xique-xique soltou, e isso vai ser incorporado no solo. Ou seja, essa planta ela também vai estar interagindo com o meio dela, com o meio que não é biológico, é o meio físico, que é o solo. Então, você pode pensar que a biodiversidade ela também é uma rede de conexões entre as espécies, e aí pode ser de bactéria, planta, animais, tá? E também o seu meio. E quanto mais espécies a gente tem nessa rede, mais complexa a rede se torna. Então, pegando aqui também um exemplo, eu gosto de cactos, então, por favor. Pegando outro exemplo, né? A gente tem aqui o beija-flor vermelho, né? Ele indo nas florzinhas de uma coroa de frade e vai fazer a mesma coisa, ele vai polinizar o cacto que vai produzir frutos. E olha que interessante. Os frutos, né? Tem um que está começando a sair ali embaixo do calango, né? O fruto da coroa de frade, a maioria, alguns de vocês, ou a maioria de vocês talvez já viu, parece uma bolinha, né? Uma bolinha não, uma balinha cor-de-rosa. E esse calango, né, que é um Tropidurus, ele come esses frutos e ele dispersa as sementes. Ele sai semeando o coroa de frade aí nos lajedos, onde tanto o calango quanto o coroa de frade existem. Então, vocês veem assim, numa rede de interações, o coroa de frade ele tem uma interação com aquele beija-flor vermelho e também com o calango. E essas interações vão espalhando, e aí fica uma coisa extremamente complexa, né? E isso tudo é biodiversidade. Vamos lá. E caatinga? O que é a caatinga? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a caatinga está numa região do Brasil que tem um clima instável. Isso quer dizer o seguinte, as coisas não são muito previsíveis. Logo ali fora da costa do Brasil tem uma zona de clima, né, que ela se desloca, e isso como resultado faz o resultado disso. Essa região tem estiagens que podem ser muito longas, às vezes durante anos, né? São as famosas secas, que são catastróficas, mas, ao mesmo tempo, essas estiagens elas podem ser interrompidas por períodos de chuvas que são muito intensas e enchentes. Tá? Então, uma das coisas que define a caatinga é a instabilidade climática. A gente sabe que vai ser quente e seco, a gente sabe que assim não vai ter tanta chuva, tá? Durante a maior parte do ano, mas certeza, isso é mais complicado. E agora, uma coisa muito importante, né, no que define a caatinga, é que o período de chuvas ele é curto, é de 3 a 5 meses no ano. Então, embora a caatinga possa receber bastante chuva, às vezes até 800 milímetros de chuva, isso é muito. Na verdade, assim, 800 milímetros de chuva, eu acho que é mais chuva do que cai em Paris no ano inteiro, para vocês terem ideia. Mas o fato é que, como essa chuva ela cai num período curto do ano, e o resto do ano fica muito seco, né? Então,
Então, isso resulta numa vegetação, né, num ambiente que é mais seco e que precisa se adaptar a essa falta de água. A gente vê isso muito na vegetação da caatinga. As espécies, boa parte das espécies, tirando juazeiros e alguns poucos, né, perdem as folhas durante a estação da seca. E tem uma fisiologia, ou seja, a forma como essas plantas funcionam, né, é adaptada para se lidar com a falta d'água e as altas temperaturas. E tem uma coisa bem interessante, ao contrário do cerrado, que está bem perto, né, a gente, em partes do Piauí, a gente já entra no cerrado, a flora da caatinga não tem adaptações para lidar com o fogo. Então, quando tem um incêndio, isso é muito mais desastroso para as plantas da caatinga do que para o cerrado, que as plantas do cerrado, muitas delas são adaptadas ao fogo. Uma coisa interessante também que é resultado dessas adaptações, né, essas condições especiais da caatinga, é que boa parte das plantas, pelo menos 40% das plantas lenhosas, né, que são as árvores, os arbustos e dos cactos, são encontrados apenas na caatinga. Curiosamente, para bichos a coisa é um pouco diferente. Se você for olhar os répteis, né, calangos, cobras e tartarugas, etc., 34% das espécies são encontradas só na caatinga. Mas para mamíferos e aves, essa porcentagem é muito menor. Muito menor. E isso a gente pode imaginar que tem a ver com o fato de que dos mamíferos e aves que tem na caatinga, né, a maior parte tem uma distribuição mais ampla, dentro do Nordeste do Brasil como um todo. Enquanto que para as plantas e para os répteis, isso já é um pouco diferente. A gente tem muita planta e muito calango que está restrito a áreas muito pequenas dentro do Nordeste do Brasil. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Aqui, né, a caatinga na Serra da Capivara, durante a estação da seca, e aí a gente vê, né, fica tudo esbranquiçado. Por isso o nome caatinga, que significa mata ou mato ou floresta branca, né? Em Tupi-Guarani, ou pelo menos foi isso que me contaram muito tempo atrás. Agora, a caatinga, ela, na verdade, ela pode variar bastante. Então, se você viaja pelo interior aí do Nordeste do Brasil, onde a caatinga está concentrada, a gente vê diferentes fisionomias. Isso aqui é no norte da Bahia, lá em Barra. Ali tem todo um sistema de dunas com uma caatinga arbustiva bem aberta, né, que cresce em cima da areia. Indo ali pertinho de Petrolina, a gente vê uma caatinga mais densa e muitos desses riachos, né, ou rios, que são temporários. A água só vai correr aí quando tem as famosas enchentes, quando você tem uma chuva muito intensa. Ali perto também a gente tem essas lagoas temporárias e é onde a gente vê muito desses afloramentos de granito. Isso já é um ambiente muito, muito peculiar. Inclusive, existem algumas espécies de peixes que são restritas a essas lagoas que secam durante boa parte do ano. E, aliás, essas lagoas também tendem a ser sítios muito bons para procurar fósseis, né, da fauna pré-histórica, né, dos mamíferos do Pleistoceno. Né? Aqui outro exemplo de ambiente de caatinga, né? A gente tem aqui com uma área com os lajedos, os arbustos bem abertos, você caminha aqui bem tranquilo, né? Só que você indo para a Serra da Capivara, você começa a ter outras formações assim diferentes. A gente tem uma verdadeira floresta formada por angicos e paus d'arco aqui na encosta, né, da Serra da Capivara. Isso aqui é na estação da chuva, tudo verdinho. Se você vai na seca, é isso, você vê a maior parte das espécies perderam as folhas, mas se você prestar atenção ali bem no paredão da serra, você vê que as árvores continuam tendo folhas. Por quê? Ali é onde você tem os pingas, você tem os olhos d'água, você tem uma umidade que as plantas conseguem alcançar, e muitas ainda conseguem manter as folhas, mesmo na estação da seca. Então, essa área acaba sendo um pequeno refúgio climático contra a seca. E várias espécies conseguem se manter ali.
Então, esse é um ambiente muito especial e que, logicamente, precisa ser conservado para a gente manter a diversidade, a biodiversidade de plantas e animais. Bom, e aqui outro tipo de forma, né, da caatinga, que é o que a domina, né, na Serra da Capivara, que é essa caatinga arbórea, arbustiva, bem densa, bem difícil de andar dentro dela, e que domina, né, o topo da chapada. E aí você dá para ter uma ideia, né, da altura das árvores e dos arbustos, olhando as pessoas que estão aí no meio da trilha. Acho que vocês percebem elas ali. Bom, uma coisa que acho muito interessante, né, como eu disse a respeito do meu cabelo, né, as coisas mudam ao longo do tempo. E do mesmo jeito que aquela fotografia, né, mostra como eu mudei, as pinturas rupestres da Serra da Capivara mostram que a biodiversidade da Serra da Capivara, as espécies que ocorrem na Serra da Capivara, mudaram ao longo do tempo e certamente continuarão mudando ao longo do tempo. A gente olha pinturas rupestres que têm, por exemplo, espécies de veados que lembram o cervo do Pantanal. Tem assim, os galhos, tem uma galhada muito complexa, devem ser cervos do Pantanal. Tem pinturas de ema, tem pinturas de jacarés. Tudo isso mostra que quando esse pessoal pintou essas espécies, né, o clima na região era mais úmido. E assim, um pouco mais ao sul, né, de onde está a Serra da Capivara, isso já mais no sul do Piauí, a gente vê que a vegetação da caatinga, ela substituiu o buritizais, que é basicamente de cerrado, em um tempo muito recente, só 3.500 anos atrás. Se você pensa que as pirâmides do Egito têm mais ou menos 4.500 anos, tá? Essa substituição de vegetação de cerrado por caatinga aconteceu há muito pouco tempo, né? Geologicamente, biologicamente e até historicamente falando. Né? Agora, tem umas outras coisas que acho que são interessantes de ver, né? Vocês talvez não saibam, mas a caatinga tem um ambiente, tem um bioma que é o irmão dela, que é o Chaco que está lá no Paraguai. Que você olha assim, é escrito, escarrado, a caatinga. Tem os cactos, tem os espinhos, tem os arbustos secos, fica totalmente seco, sem folhas na estação seca. Também tem uma estação seca muito longa. Só que esse ambiente está lá no Paraguai, está lá na Bolívia, está lá no meio da América do Sul. Agora, olha que interessante. Alguns bichos e plantas, né, como por exemplo esse passarinho, tem farinha aí, eles ocorrem na Caatinga, né? Vocês veem aqui no nordeste do Brasil, e no Chaco, que está aqui. E olha que coisa interessante, né? Por que esse bicho ocorre em dois ambientes que estão tão separados assim e não ocorrem no meio? E esse não é o único caso. Tem vários, como eu disse, tem vários bichos e plantas que apresentam o mesmo padrão. Eles ocorrem na Caatinga e no Chaco, mas não ocorrem no Cerrado, que está ali no meio. O que acontece é que assim, os biomas, né, eles mudam ao longo do tempo. E houve períodos mais secos lá atrás. E nesse período mais seco, o Cerrado, ou a Caatinga e o Chaco, eles estavam conectados. A gente tinha aquilo que eles chamam de uma diagonal seca, tinha uma avenida de vegetação seca, no estilo da Caatinga e no estilo do Cerrado, que cortava o meio da América do Sul e permitia que essas espécies transitassem. Depois, quando o clima começou a ficar mais úmido, e aí o cerrado expandiu, e as florestas expandiram, essa conexão foi cortada. Mas, hoje em dia, a gente ainda vê vê os indícios dessa conexão passada, através da distribuição dessas espécies, como aí o tem farinha aí. Que, aliás, tem esse nome por conta da voz. E uma coisa que é interessante, né? No Chaco do Paraguai, ainda sobrevivem algumas espécies que chegaram a existir aqui no Brasil, mas foram extintas. Esse tipo de caititu, que lá eles chamam de tágua, vocês vão ver que parece assim um caititu, mas está esquisito, né? Ele é esquisito mesmo. É um bicho bem maior, é um bicho que come principalmente cacto, principalmente palma,
Ele tem uma fisiologia bem diferente, é um bicho bem adaptado para aguentar falta d'água, e ele só existe hoje no Chaco do Paraguai e da Bolívia, e do norte da Argentina. Só que existem fósseis dele, ou pelo menos de espécie muito próxima, aqui no Brasil, que data de um período quando as condições aqui eram mais áridas e quando provavelmente tinha essa conexão entre o Chaco e a Caatinga. Vamos lá. Falando da Serra da Capivara, né? Tem um trabalho genial feito pela Laurent Pereire, já há um tempo atrás, e ela encontrou 615 espécies de plantas no sudeste do Piauí. E dessas, 355 são as lenhosas, né? Árvores ou arbustos. 8 de cacto e 4 de gravatá. Se você for pensar que na Europa, basicamente, são 190... Não, eu vou reduzir. Na França, vamos usar a França. Na França, são 190 espécies de plantas lenhosas. É uma diversidade bem considerável. Bem considerável. Né? E, como eu disse, a vegetação que domina na Serra da Capivara é essa caatinga, né? Que a gente chama de arbóreo arbustiva, que ela é mais densa. E que tem mais ou menos umas 50 espécies de árvores e arbustos ali. Ali na Chapada, a gente encontra esses caldeirões, né? Caldeirões, pingas e outros, que são as fontes de água que sustentam boa parte da fauna. Eu tenho que chamar a atenção assim, para a importância desses microambientes na manutenção de boa parte das espécies. Porque, tirando os répteis, tá? E olhando vertebrados, né? Tirando os répteis, boa parte dos mamíferos, das aves e, obviamente, dos anfíbios da Caatinga não tem adaptações para lidar com a falta de água como as espécies de outras áreas áridas do mundo têm. Isso é um paradoxo, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Bom, ali na Chapada também ela é cortada por vários boqueirões, que são dos ambientes mais interessantes que a gente tem aí no Parque Nacional. Esses boqueirões, eles têm, assim, são ilhas, são janelas para um passado onde as florestas ocupavam maior parte da região. São pequenos remanescentes de florestas semidecíduas, ou seja, são florestas que durante a seca perdem parte das folhas, mas no geral sempre vai estar verdinho ali dentro dessas florestas nos boqueirões. E a gente olha ali espécies que têm afinidades com a Amazônia, com Mata Atlântica, é uma coisa super interessante. E, de novo, são remanescentes de um período mais úmido. Não são apenas plantas nessas florestas. A gente olha alguns bichos, aqui é um guariba, que eu fotografei lá, junto da Pedra Furada. Esse guariba ele é uma espécie que ocorre basicamente em matas de galeria do Cerrado, do Pantanal e na bacia do Rio Paraguai. É a mesma espécie que, por exemplo, você vai ter no Pantanal. E olha só, tem uma população nesses boqueirões da Serra da Capivara. Esses bichos eles ficaram para trás quando o clima mudou. Quando começou o clima ali na área, aí no sudeste do Piauí, começou a ficar mais árido, esses bichos se refugiaram nos enclaves de floresta dos boqueirões e foram ficando. E hoje em dia eles estão totalmente isolados. Mas vocês acham que esse é o caso mais extremo de alguém que ficou para trás e ficou isolado? Não. Alguns de vocês que conhecem a Serra da Capivara talvez já tenham estado nesse lugar, né? Eu conheço ele como Boqueirão da Esperança. Dentro dessa fenda, tá? Tem essa fenda, na verdade, ela junta e ela é cheia de água. E essa água nunca seca. E dentro dessa piscina de água do Boqueirão da Esperança, a gente tem isso. Temos piabas. E até hoje eu nunca descobri que espécie que é. Essas piabinhas, tá? São peixes que, obviamente, né, não conseguem suportar a falta de água. Então, se essa fenda se essa fenda chegar a perder a água em algum momento, esses bichos vão desaparecer, vão estar extintos totalmente. E olha só, esses peixinhos eles estão ali há alguns milhares de anos, encalhados, porque eles datam do período que havia um rio perene
que corria por esse boqueirão e, eventualmente, desembocava no rio Piauí, que também devia ser um rio perene. Então, eles são testemunhas de um passado não tão distante que já foi muito mais úmido do que é agora. Bom, e falando um pouquinho, né, dos bichos que tem na Serra da Capivara. Eu trabalho com aves, então, assim, o meu fraco são os vertebrados, de maneira geral, de preferência os emplumados, mas a gente também gosta dos outros, obviamente, né? A primeira vez que eu tive na Serra da Capivara, né, esse bichinho, a lagartixa da serra, chamou muito a nossa atenção. A gente olhava e pensava, mas que espécie é essa? A gente não tinha ideia. Aí a gente descobriu, era uma espécie que, na época, né, isso aí na segunda metade dos anos 80, olha só, era uma espécie que até então era desconhecida para a ciência, era uma espécie não descrita. E acabou sendo descrita por um colega nosso, né, o Paulo Roberto Manzani, da Unicamp. E o que acontece com essa lagartixa da serra? A fêmea é essa que tem o vermelho nas costas, o macho é mais sem graça. A lagartixa da serra, ela só existe, em princípio, ali no maciço da Serra da Capivara. Você vai um pouco para o norte, vai um pouco para o sul, ela já essa espécie é substituída por uma outra muito parecida, mas que a fêmea não tem esse vermelho nas costas. E então, esse bicho é o que a gente diz que assim, ele é endêmico, ele é restrito, só existe na Serra da Capivara. E é uma das 52 espécies de répteis que ocorrem ali. Pelo menos 52 espécies de répteis que ocorrem ali na Serra da Capivara. E como eu coloquei antes, né? Pelo menos 1/3 das espécies de répteis da Caatinga só existem na Caatinga. E com anfíbios não chega a ser tanto, mas também tem uma porcentagem alta, né? Anfíbios a gente diz assim, sapos, rãs, pererecas, gias e etc. Né? Um dos bichinhos mais interessantes, assim, né, que da fauna de répteis da Serra da Capivara, para mim é o escrivão. É um lagarto, não é uma cobra, não é uma serpente. É um lagarto que que perdeu as patinhas anteriores. As patinhas de trás são reduzidas, são assim 2 cotoquinhos, tá? E o que ele faz? Ele nada na areia, parece um peixinho nadando na areia. Eu não sei quem já assistiu Duna, o filme, que tem aqueles vermes gigantes que nadam na areia, etc. Bom, o escrivão faz uma coisa parecida. Não é tão dramático quanto os monstros do filme, mas é algo no estilo. E esse bichinho, ele pertence a um gênero que ele é exclusivamente do Nordeste brasileiro e é totalmente adaptado para viver nadando na areia, onde captura insetos, cupins, etc. E essa espécie, ela só existe na Serra da Capivara, mais precisamente ali naquela área da Serra Branca, tá? E na Serra das Confusões, de onde vieram os primeiros indivíduos que foram descritos. E é uma exclusividade aí da região. E é uma exclusividade da Caatinga. E, obviamente, uma exclusividade do Brasil. O escrivão também é coisa nossa. Tá? O rabo azul, que é outro lagartinho, também é restrito, né? E que tem uma característica muito interessante. É outro bicho que ele é associado a solos, né, de areia, aí na Caatinga brasileira. E tem algumas questões para a conservação desses bichinhos, né, desses lagartos que estão associados a esses solos de areia, que eu já vou falar em seguida. Bom, eu falei dos anfíbios, né? A gente tem esse sapinho de enxurrada, embora tem várias espécies que acabem sendo chamados sapo de enxurrada, mas esse aí, que é a Pleurodema, ela tem uma característica muito interessante. É um verdadeiro sapinho de área de região árida, um verdadeiro sapinho de deserto. Esse bicho, durante a estação da seca, ele vive enterrado em animação suspensa. Ele fica enterrado vários centímetros, meio metro, às vezes mais, no solo, e está lá hibernando em animação suspensa. Quando chove e a água infiltra no solo,
ela desperta, ele cava a sua saída, sai na superfície, vai procurar poças d'água, açudes, etc. Vão reproduzir, vão comer, e aí começa a chegar o fim das chuvas, ele vai se enterrar de novo e vai começar tudo de novo. Essas ranzinhas podem ficar enterradas por mais de 2 anos em animação suspensa, esperando ter a chuva suficiente para elas emergirem e continuar a sua vida. Pensa que estilo de vida radical desse bicho. Bom, tem mais ou menos, e aí talvez a Fátima Souza pode me corrigir, eu posso estar errado, mas enfim, na Serra da Capivara, alguma coisa ao redor de 40 espécies de mamíferos não voadores e mais ou menos umas 25 espécies de morcegos. A fauna de mamíferos da Caatinga tem algumas peculiaridades, né? Maior parte das espécies, na verdade, elas ocorrem não só na Caatinga, mas também em outros biomas. Por exemplo, a onça vermelha, né? Ou puma, ou sussuarana. Essa gata pertence a uma espécie que ocorre desde o Canadá até a Patagônia e está em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, onde eu vivo, né, a gente tem onça vermelha vivendo em parques aqui na periferia da cidade. De vez em quando alguém tem um encontro feliz e faz umas fotos bonitas. Mas, enfim, não é um bicho que existe apenas na Caatinga. Do mesmo jeito, né, o macaco-prego, esse é outro, lá estava também na Pedra Furada. Esse macaco-prego, ele ocorre também em outros biomas, ele não está restrito à Caatinga, né? Mas é adaptável o suficiente para conseguir encarar as condições climáticas da Caatinga e um meio ambiente que talvez seja mais complicado de viver comparado com as florestas onde outros membros da mesma espécie vivem. E, assim, as adaptações, né, da população de macaco-prego da Serra da Capivara já chamaram a atenção de vários pesquisadores. É uma população que é muito especial porque aprendeu a usar instrumentos para conseguir seu alimento. Eles usam pedras para quebrar, por exemplo, frutos de jatobá para comer, né, aquela polpa, né, do jatobá. Então, assim, é uma das poucas populações de primatas não humanos que sabe usar instrumentos, né? E, por sinal, também sabe jogar pedra em você quando eles estão aborrecidos. Sim, uma coisa que eu devo dizer, macaco-prego é um bicho que tem noção de certo e errado e tem ética. Se você tem um experimento muito legal, e aqui é um parênteses que eu tenho que fazer, tem um experimento muito legal que você treina o macaco-prego para ele apertar um botão ou puxar uma alavanca quando recebe um determinado estímulo. E aí você, como recompensa, né, dá uma fatia de pepino. Mas se você tem 2 macacos pregos treinados para fazer a mesma coisa, um está do lado do outro, e um ganha uma fatia de pepino, e outro ganha uma fatia de maçã, o que ganhou a fatia de pepino, ele vai jogar o pepino na sua cara e vai entrar em greve, porque ele tem noção de que o outro foi beneficiado em relação a ele. Então, vocês veem que esses bichos têm senso de justiça, o que implica em várias coisas se você vai pela vertente filosófica, né? E aquela coisa, né? Os macacos são mais parecidos com a gente do que gostamos de admitir. Bom, um mamífero que só existe na Caatinga é o mocó. Esse é um dos poucos mamíferos, né? Desculpa. É um dos poucos mamíferos que são considerados endêmicos da Caatinga. E é bem interessante que o mocó da Caatinga, né, que é o Chaerodon rupestris, ele tem uma espécie irmã que ocorre de forma isolada em alguns afloramentos de rocha lá em Goiás e no Tocantins, completamente isolado. E esse bicho do Goiás e Tocantins, o que ele é? Ele é um relito, ele é um exemplo, né? É algo que ficou da época que a Caatinga e o Chaco estavam conectados. E aí, quando houve a expansão do Cerrado, ele acabou ficando isolado lá. O mocó é um bicho bem interessante, porque ele tem algumas adaptações para lidar com a falta d'água, tipo a urina concentrada e tudo, e
faz aqueles depósitos, né, que a gente costuma ver nas paredes dos boqueirões. E interessante que esses depósitos que eles formam, né, que é da urina e das fezes, em alguns lugares, né, roedores que fazem coisas parecidas, também deixam esses depósitos, e esses depósitos podem ser usados para fazer análise de paleoambiente, porque acumulam pólen, e mesmo a análise do clima que ocorria na área. Eu não sei se já tentaram fazer isso com os depósitos de cocô de mocó da Serra da Capivara. Seria uma coisa interessante. E falando de passarinho, né? Esses são os bichos que eu trabalhei, né, na Serra da Capivara, e devo dizer, os bichos que eu mais curto. Bom, ali na região da Serra da Capivara, a gente já encontrou mais ou menos 240 espécies de aves. Esse número certamente vai subindo gradualmente. E também inclui boa parte, um número importante das espécies que são consideradas especialidades da Caatinga ou endêmicas da Caatinga, que são só 13, mais ou menos. Tá? Uma dessas especialidades da Caatinga, e que eu lembro quando eu fui trabalhar na Serra da Capivara, foi assim, um uau quando a gente encontrou, é o bico virado da Caatinga, o Megaxenops. Na época que eu comecei a trabalhar com aves na Serra da Capivara, tinha alguma coisa como 20 exemplares dessa espécie que eram conhecidos. Depois a gente descobriu que, na verdade, aí na capivara ele é bem comum, e ele tem uma distribuição mais ampla, bem mais ampla do que se pensava dentro da Caatinga do Brasil. Mas, na época, foi um dos grandes achados. Outra espécie que também só ocorre na Caatinga, endêmica da Caatinga, e também é bem frequente de encontrar no parque, é esse rabo branco de cauda larga. É um colibri, um beija-flor. Né? Outro é o pompeu. Pompeu por causa, meio que imita o canto dele, que é um passarinho, e esse é interessante. Ele é um passarinho que só ocorre nas caatingas que são mais densas, tá? Arbustos mais densos, porque, paradoxalmente, ele gosta de uma sombrinha. E ele voa muito mal. Então, é uma espécie bem, bem característica daquelas caatingas assim, bem densas que a gente tem, por exemplo, no topo da Chapada. Outra espécie que todo mundo que já passou ali pela Capivara, São Raimundo Nonato, tal, conhece a guinguirra, ou periquito do Nordeste, né? Que tem um nome científico que já fala muito, né? Eupsitula cactorum. É um bicho que dizem, né? Estão tanto associado a cactos, mas quem conhece a Serra da Capivara provavelmente já viu essa espécie comendo ali frutos de mandacaru e outros. Essa espécie tem uma característica interessante. Ela, na verdade, acaba sendo bastante adaptável até às atividades humanas. E a gente está notando que ela está aumentando sua área de distribuição. Isso quer dizer o seguinte, hoje ela está expandindo para além da Caatinga e está entrando em áreas que já foram cerrado, que já foram Mata Atlântica, e que, por conta do desmatamento, começaram a se tornar mais parecidas com a Caatinga. Prima da guinguirra, né, está uma das espécies que também acho mais interessantes que ainda ocorrem na Serra da Capivara, que é a arara vermelha. Essa é uma espécie que está na Amazônia, está no Cerrado, já ocorreu na Mata Atlântica, e na Caatinga, a única população que resta está na Serra da Capivara e na Serra das Confusões. E essa população, a gente pode dizer, como Guariba, é uma população que acabou ficando quando o clima mudou. E por isso, provavelmente, foi extinta no restante da Caatinga. Hoje só sobrou ali na Serra da Capivara e em Confusões. Possivelmente porque os efeitos dessa mudança, né, de clima e de ambientes nessa região são mais recentes do que ali, por exemplo, no centrão da Bahia e outras áreas que estão mais assim seria o coração do semiárido. Bom, eu estava falando, né, que a guinguirra está expandindo sua área de distribuição, está ocupando áreas que não são de Caatinga, que já foram Cerrado, que já foram Mata Atlântica. Bom, esse coleguinha aí está fazendo a mesma coisa. O galo da Campina, ele, de maneira geral, ele é considerado como restrito, né, endêmico da Caatinga, mas
já foi. Esse é um bicho que está tendo muito sucesso em expandir sua área de distribuição, né? E ir muito além do que seriam os limites originais da caatinga. Isso quer dizer o seguinte: as atividades que nós humanos desenvolvemos acabam criando condições para que muitas espécies percam, né? Por isso tem um monte de espécies ameaçadas de extinção, porque a gente destruiu o seu ambiente, ou nós as caçamos, ou outras coisas, mas também tem as espécies que acabam ganhando. E algumas espécies aí da caatinga acabam se beneficiando do desmatamento de antigas áreas de floresta e cerrado. Por exemplo, o galo da Campina. Tá? Na real, assim, a gente tem população de galo da Campina hoje espalhadas pelo Brasil, não só porque essa espécie está conseguindo colonizar, mas também porque essa espécie acaba sendo traficada, né, no tráfico de animais, acaba escapando ou sendo solta e se introduz. A gente tem, por exemplo, o galo da Campina vivendo aqui no Parque Ibirapuera de São Paulo. E esse é o gancho para falar sobre conservação. Mais da metade da caatinga já foi perdida para desmatamento. Essa porcentagem é muito maior do que já foi perdido pela Amazônia. A Amazônia está na faixa, deve ter perdido agora uns 18%, 19%. A caatinga já perdeu mais da metade. E é mais ou menos o que o Cerrado já perdeu. Então, não é uma situação muito boa, porque quando você começa a remover a vegetação de uma área que já tem um clima complicado, sujeito a estiagens, você começa a piorar a situação. Né? Fora isso, conforme você começa a ter o desmatamento, ocupação humana, as áreas que restam, elas começam a ficar isoladas umas das outras. Isso aqui é uma foto que eu fiz muito tempo atrás, ali na Serra da Capivara mesmo, e mostra o seguinte: você tem o Parque Nacional lá em cima, né, na Chapada atrás, aí você tem áreas que são ocupadas, tem casas, tem agricultura, etc., que estão basicamente formando uma barreira entre a serra e o vale do rio Piauí, que seria a única fonte de água perene para muitos bichos que durante as secas extremas migrariam ali da serra para o rio. E isso hoje não acontece porque virou uma área onde certamente a maior parte dos bichos não consegue passar. Então, esse isolamento acaba afetando a viabilidade de muitas das espécies, que antes podiam andar por áreas muito mais amplas, mas hoje acabam restritas a áreas bem menores, como, por exemplo, só o Parque Nacional. Por isso que algumas atividades de manejo ativo, como, por exemplo, criar, né, caldeirões, fontes de água, etc., dentro do Parque Nacional, acabam sendo importantes. Porque senão, ao longo do tempo, a gente vai acabar perdendo espécies. E falando em perder espécies, né, a gente precisa pensar onde estamos, né? Todos vocês acompanham o noticiário, todo mundo sabe que estamos vivendo as mudanças climáticas, estão cada vez mais rápidas. A gente estamos quase no 1,5 grau acima da temperatura média do século XIX, que é quando começou basicamente a Revolução Industrial. E no Brasil, o que a gente está vendo é uma expansão das áreas secas, é uma expansão das áreas climaticamente complicadas e instáveis. A gente já está vendo aqui no interior do Nordeste as primeiras áreas que podem ser consideradas como áridas, não apenas semiáridas. Né? E, para mim, o que é muito preocupante, a gente está vendo essas assim, áreas assim, ou penetrações de clima mais seco começando a dividir a Amazônia. Então, assim, a gente está num período interessante e que não necessariamente vai ser muito positivo para nós passarmos a nossa velhice ou para a vida dos nossos filhos e netos. E, claro, isso afeta a biodiversidade. Né? Vocês viram aquele lagartinho de cauda azul, né? Antes, tem outra espécie que tem o rabinho vermelho, e todos eles, como eu disse, estão associados a solos arenosos. E olha só,
embora sejam bichos de caatinga, que estão adaptados a solos de areia da caatinga e tudo mais, os estudos mostram que esses bichos eles são muito mais vulneráveis à mudança climática, esse aquecimento que a gente está vivendo, do que se pensava. E é muito provável que, embora super adaptados a viver nas condições de seca da caatinga de hoje, eles talvez não consigam sobreviver às condições de seca da caatinga do futuro, que vai ser mais quente e mais seca. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Qual é o futuro que aguarda não só a biodiversidade, mas também a todos nós. A caatinga também tem uma coisa inesperada, né? De todos os biomas brasileiros, é aquele que mais rapidamente tira o gás carbônico da atmosfera. E por que isso que é importante? O gás carbônico, né, o CO2, ou o carbono, na atmosfera, é basicamente o que está fazendo com que a mudança climática aconteça e a temperatura da Terra esteja subindo. Então, qualquer coisa que retire esse CO2 da atmosfera é positiva para evitar, para mitigar a mudança climática. E olha só, as árvores, os arbustos, as plantas, ao fazerem a fotossíntese, ao crescerem, elas estão tirando esse CO2 da atmosfera, estão ajudando a minorar, a mitigar a mudança climática. E a caatinga, de todos os biomas brasileiros, é um dos que consegue tirar esse CO2 da atmosfera de uma maneira muito rápida, e acumula esse carbono, né, no solo, que é uma coisa interessantíssima, porque fica mais estável. Quando você tem o carbono acumulado no solo, ele é mais estável, um reservatório que tem menos chance de vazar. Então, dá para a gente pensar que, no futuro, restaurar a caatinga pode ser uma coisa não só necessária, mas como economicamente viável, né? A gente está falando muito em mercados de carbono, tem um projeto aí que está no Senado do Brasil, que está criando e regulamentando mercados de carbono, etc. E talvez essa seja uma possibilidade de uma fonte de renda no futuro, restaurar as áreas de caatinga que foram perdidas. E talvez isso acabe pagando mais do que as atividades que causaram a destruição da caatinga hoje pagam, né? Agora, por outro lado, sim, esqueci disso, coisas que são importantes para restaurar as áreas de caatinga. A gente pode plantar árvores, mas tem os bichos que fazem esse trabalho sem que a gente precise pagar eles. Então, você pensa como a jacupemba e a cutia são animais que fazem esse trabalho de graça. Você pensa assim, quem que planta jatobás pela caatinga? Tem umas 3, 4 espécies de jatobá aí na Serra da Capivara. Todo jatobá que você vê pela Serra da Capivara foi plantado por alguma cutia. Porque a cutia tem o costume de quê? Ela pega a semente, enterra para comer depois, mas algumas acabam esquecendo, ou a onça come a cutia e tudo que ela enterrou ficou escondido. Os jacupembas, eles comem muitos frutos, se entopem de comer frutos e saem por aí espalhando as sementes, né? Junto com o seu cocôzinho, então a coisa já vai adubada. Então, esses bichos nos ajudam a restaurar a caatinga e são super importantes. E é uma das coisas para a gente pensar, né? Esse valor que, por um trabalho que a gente não paga, mas que é super importante. Bom, e o que eu ia dizer, né? A gente pode conciliar tanto economia quanto conservação. É tudo uma questão de que atividade econômica a gente quer desenvolver e custo-benefício de cada uma. A gente tem uma experiência super positiva, eu acho, né, com a apicultura na Serra da Capivara, que é uma, entre outras atividades, que conciliam, né, a gente conservar o meio ambiente, conservar a vegetação nativa, conservar a biodiversidade e ter uma fonte de renda. E eu acho que, assim, junto com turismo e outras, são formas pelas quais a gente pode mudar a economia regional, uma economia local
local, que eventualmente é baseada na destruição dos ecossistemas naturais, na perda da biodiversidade, e uma economia que, na verdade, é baseada na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. E para terminar, né, eu acho que assim, é importante, nós como sociedade, nós como povo brasileiro, eu acho o seguinte, não importa se você é tatu ou se você é cutia, a gente tem que aprender a viver junto, a gente tem que aprender a compartilhar e a gente tem que pensar qual será, que futuro todos nós queremos. E é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Maravilha, doutor Fábio. Foi muito bom, foi excelente. Onde está você? Onde está você? Apareci. Perfeito. Então, eu só queria dizer alguns pontinhos, se é que dá tempo, né? Acho que dá. Vamos lá. Você falou sobre o excremento do mocó, que é possível utilizá-lo para conhecer algumas... Paleoclima. Paleoclima. E o paleoambiente. Perfeito. Para nós que trabalhamos com pintura, ele é um terror. Eu sei. Vocês odeiam eles. Porque eles apagam as pinturas, eles levam tudo, não resta mais nada, né? Mas isso é uma coisa que tem que se controlar e ter o meio termo que dê para fazer as duas coisas. Nossa, então... eu queria perguntar para você o seguinte: o galo de Campina, que é com aquela cristinha vermelha, eu já vi na Serra da Capivara alguns que têm a cristinha marrom. Você acha que pode ser uma variedade, pode ser velhice? São os bichos jovens. Eles são meio, são assim, é um vermelho amarronzado, marrom avermelhado, é uma coisa meio sem graça. São os bichos jovens, Sabe adolescente, que é aquela coisa desajeitada? Que lindinho, ótimo. Nós já vivemos isso. E eu queria te informar que a doutora Niede fez um trabalho fantástico no parque em termos de armazenamento de água. Sim. Ela começou do início zero e até o final, onde ela estava gerenciando toda a parte do parque, até hoje ainda se mantém todos os caldeirões que são assim fantásticos e que funcionam. Né? Isso é uma das coisas que eu acho muito, muito bacanas no manejo da Serra da Capivara. Né? Eu lembro, na época, quando essa ideia foi aventada, teve gente que não gostou muito, foi meio contra, né? Porque vai causar impacto, não sei o que e tal. Mas aí depois, eu lembro que teve o pessoal que trabalhou fazendo uma estimativa do número de onças pintadas que vivem na Serra da Capivara, né? E esse trabalho foi publicado. E uma das coisas que eles descobriram foi, primeiro, tem uma densidade, ou tinha uma densidade de onças pintadas muito significativa na Serra da Capivara. Uma densidade populacional maior até do que em outros ambientes, vamos dizer assim, mais úmidos. E o que eles colocaram é que isso, uma das coisas que provavelmente ajudou as onças a terem uma população saudável, não foi só a proteção oferecida pelo parque, mas foi o sistema de água, né, os caldeirões, etc., que permitiu que tantas espécies de presas quanto as próprias onças continuassem vivendo no parque, sem quando tem uma seca feia, né, sem elas precisarem sair, quando aí, em geral, o que acontece? Tem conflito com as pessoas e esses bichos acabam mortos. Então, foi assim, ela não só criou os caldeirões, como ela passa o ano enchendo esses caldeirões com carro-pipa. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Eu estou aqui com a doutora Marian, que é hoje a chefe do parque. Ela está no YouTube e te mandou uma pergunta. Opa! Eu vou ler para ti aqui. Ele falou rapidamente sobre a fisiologia da caatinga e disse que, diferente do cerrado, a nossa flora não se adapta ao fogo. Queria que ele falasse um pouco sobre isso, porque não temos conhecimento da ecologia do fogo da caatinga. E será que poderíamos comparar com o chaco? Ou fazer analogias com o comportamento do fogo no chaco e na caatinga, pois estamos precisando de referências para montarmos nosso plano de manejo do fogo. Então, vamos lá, vou sendo sintético. Caatinga e chaco são muito parecidos, como eu disse, é primo irmão, tá?
Se você olha assim, a maior parte, claro, toda regra tem exceção, tá? Então vou falar de maneira geral. A maior parte das plantas, vão pegar das árvores e dos arbustos da caatinga, não tem aquela casca grossa, tuberosa, né, que a gente diz, das espécies do cerrado. Então, quando passa o fogo, cara, mata. Né? E isso é uma das coisas que a gente viu, por exemplo, quando a Serra Branca queimou em 85, se eu não me engano, que teve um El Niño violentíssimo e teve um incêndio que durou meses, que queimou a Serra Branca toda. Eu vi o depois, que eu tive lá no ano seguinte, pela primeira vez. E vou dizer, ralou, a vegetação lá ralou para conseguir regenerar, para conseguir brotar. E assim, foi basicamente as raízes que ainda estavam vivas tal, lançaram brotos, porque basicamente os troncos, tudo, isso morreu. Tá? Ao contrário do que acontece no Cerrado. No Cerrado você vê, né, passou o fogo, mas os troncos tal ainda estão vivos. Né? Então, a vida continua. Então, assim, o que eu quero dizer, as plantas do Cerrado tem todas essas adaptações, são bem óbvias, né, para o fogo. Caatinga não tem isso, o Chaco também não tem. Então, ele é bem mais suscetível. E se você for olhar as espécies, especialmente as espécies de árvores, tá? Tamboril, os ipês, ou pior ainda, né, dentro ali dos boqueirões, né, que você tem as poltérias, tem várias mirtáceas e tal. Nada disso sobrevive a um incêndio de proporções razoáveis, tá? Então, assim, evite o fogo na caatinga. Não é para pegar fogo. Infelizmente, a gente tem a cultura eles fazem o fogo para poder plantarem, Exatamente. né? E perde muito. Acho que perde também a parte do substrato, que é importante, né? Você perde a matéria orgânica, você perde muitos dos nutrientes, né? Tem muito nutriente tipo fósforo, né? A hora que você pega, que incendeia, isso vai embora. Então, acaba sendo contraproducente. O melhor que você teria, né? Seria, transformar aquela biomassa em alguma matéria orgânica e incorpora no solo, que inclusive melhora a condição do solo, em vez de queimar. Eu acho que a doutora Ruth gostaria de falar alguma coisa. Sim, nessa questão, né, dessa limpeza do solo e acabar colocando fogo para plantar, e indo nessa linha do raciocínio do Fábio, eu observo muito aqui que se a gente mantiver a caatinga, né, ao longo do ano, você vai tendo uma sucessão de plantas que vão lançando suas flores. Então, se você mantiver aquela biodiversidade da flora, você acaba até tendo, de certa forma, flor quase que o período todo, mesmo seco, para os animais polinizadores. E uma das últimas plantas que aparecem, né, com flores são justamente as herbáceas, e é justamente na época que o pessoal vai retirar essa planta do solo para plantar. Uma plantinha que é muito assim comum aqui e que a gente vê muitas abelhas, uma diversidade grande de abelhas visitando, que é o bamburral, que tem uma florzinha roxa, e ele lança uma quantidade de sementes enorme, muito pequenininhas, e que os passarinhos comem ao longo da época seca. Então, se a gente conseguir trazer esse conhecimento para a população, eles vão começar a se apaixonar, né, por essa dinâmica e pensar que o fogo pode ser deixado de lado e a gente trabalhar de uma outra forma para fazer a plantação, talvez até num futuro, num sistema de agrofloresta, né? Eu acho que isso é muito importante, que para a gestão do parque, né, seria muito interessante, a gente pode estimular, né, esse é o papel aqui da SBPC no Piauí, a gente incentivar que a pesquisa científica venha para trazer resultados e sugestões e propostas e levantar mais perguntas para soluções que a gente precisa para os lugares, lógico, não esquecendo de somar o conhecimento das pessoas que já vivem no local, que sempre tem muitas contribuições para passar para a gente. Sim.
Pronto? Então, bom, eu queria também dizer que ontem foi o aniversário do parque, 45 anos, já é um senhorzinho, né? Parabéns a todos que estão lá batalhando hoje. Sim, são os heróis. E gostaria muito de agradecer sua disponibilidade e dizer a você que o projeto Catingauí, que é um fruto da chamada do CNPq, que a gente pode fazer divulgação em toda a região do sul do Piauí, está disponível a você, para o que você precisar. E agradeço a tua disponibilidade, assim, muito, Não, de coração. Eu que tenho a agradecer de coração pela oportunidade. Eu acho que assim, a Serra da Capivara tem um lugar especial no meu coração. Foi assim, um daqueles pontos assim importantes na minha vida, devo dizer isso, né? Não só na minha carreira, mas na minha vida. E assim, que eu puder colaborar, ajudar, assim, eu faço isso com maior alegria. Muito obrigada. A Ruth levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa. Isso, só quero agradecer, Fábio, porque, nossa, foi uma aula fantástica. Você trouxe, assim, uma simplicidade e uma beleza ao mesmo tempo, né, fazendo todas as conexões. Acho que vai ficar uma aula aí para as pessoas ouvirem, reouvirem, aprenderem. Assim, muito obrigada. Foi, assim, a gente percebe que você preparou com muito carinho, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Então, quero agradecer a Beth, por ter aceitado essa nossa parceria e agora a gente quer fazer muitas mais webinários nessa linha, né, para fazer a divulgação científica e tentar ajudar a proteção da caatinga. Muito Fantástico. obrigada. Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, parei.